Que balde de água fria, não é, amigos? Ontem, na votação do Senado da MP 936, eu tenho certeza que muitos brasileiros se sentiram decepcionados com as nossas lideranças, pela falta de sensibilidade dos nossos senadores e como trataram um tema tão importante que era o conteúdo da PL 2017, de autoria do deputado Capitão Alberto Neto. Ontem, infelizmente, os nossos senadores nos decepcionaram. Mas eu não digo todos os senadores, mas sim as lideranças dos partidos que tinham o poder na mão e não utilizaram como deveriam ter feito. E hoje de manhã eu acordei com várias mensagens no meu WhatsApp de correspondentes perguntando o que é que eu vou falar para o meu cliente. E realmente fica a pergunta: o que falar para aposentados e pensionistas que estão precisando de recursos e linhas de crédito baratas nesse momento? E lembrando, linhas de crédito barata, porque linhas de crédito, isso eles têm. O que a gente está brigando é por uma linha de crédito que seja realmente barata, que caiba no bolso do aposentado e do pensionista. Essa linha de crédito barata, ela só é possível através do crédito consignado. E o aumento da margem consignável, ela seria essencial para aqueles aposentados e pensionistas que já estão com a sua margem totalmente utilizada. Ou seja, eles já estavam passando por uma situação difícil antes da questão da pandemia, antes dessa questão de recessão econômica, e agora isso tende a piorar, porque muitos desses beneficiários passaram a ser a única renda real da família. Então realmente está sendo muito frustrante dar essa má notícia aos aposentados e pensionistas, que aguardavam ansiosamente por uma notícia positiva. E de verdade, o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é passar o telefone do gabinete de um senador específico para que talvez ele explique para esses aposentados e pensionistas qual é o real ponto de vista dele. Esse senador é o Everton Rocha, do PDT, que foi o responsável pela impugnação da votação da PL ontem na MP 936. E seria de fato muito bom se o senador pudesse explicar para todas essas pessoas que estavam aguardando uma boa notícia qual é o real ponto de vista dele e o porquê impedir que aposentados e pensionistas tenham esse acesso a essa linha de crédito barata justamente no momento que eles mais precisam. Mas eu fico me perguntando se esse senador ou se os demais senadores que também não se mostraram favoráveis à PL, ou pelo menos que não fizeram nada para que aquela PL fosse para a votação, se realmente eles têm conhecimento desse tema ou se eles não se esforçaram simplesmente por uma birra política e por esse motivo viraram as costas para as necessidades do povo. Aquela velha história de que se eu aprovo isso aqui, quem vai levar os louros da vitória vai ser o outro lado. Então, não importa quem seja o prejudicado, eu não vou ajudar a aprovar uma medida que é do lado contrário. Se for esse motivo, é realmente uma pena que ainda nós temos representantes do povo que pensam dessa forma. Mas eu vou dar o benefício da dúvida aos senadores que são contrários à PL e principalmente ao senador Everton, e vou considerar que apenas eles estão mal informados de como funciona o crédito no Brasil. Porque, frisando novamente, aposentados e pensionistas eles têm crédito disponível. O que a gente está brigando é por um crédito acessível, uma linha de crédito que seja realmente barata. Mas eu vou tentar explicar o mais didático possível para esses senadores como que funciona essa situação como um todo. E principalmente para tentar acabar com duas balelas que nós escutamos o tempo todo de políticos tentando fazer populismo barato com essa situação. A primeira delas é: não podemos aumentar a margem consignável, senão nós vamos endividar os nossos aposentados. Será mesmo? E a segunda é uma das hipocrisias mais gritantes que a gente escuta. Não vamos atender aos anseios dos grandes banqueiros, que são eles que vão lucrar e eles que estão querendo esse aumento de margem. Por favor, senadores, isso é lindo na teoria, mas não tem conexão nenhuma com a realidade. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês como que realmente funciona o nosso mercado. Vou explicar bem detalhado para que vocês não fiquem com dúvidas. Aqui eu fiz um desenho que representa o salário mínimo. E aqui é importante os senadores entenderem o que é o mínimo. O mínimo, a gente está falando de R$ 1.045 por mês. Isso realmente é um valor muito baixo para qualquer idoso. E isso é o primeiro detalhe que os senadores devem levar em conta. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui R$ 1.045. E do valor de R$ 1.045, hoje a regra que temos é 30% para empréstimos consignados, mais 5% para o cartão consignado.
correto? Isso totaliza 35% da margem que o aposentado pode utilizar do seu benefício. Então, eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos isso daqui é o que fica comprometido do valor que ele recebe mensalmente. E isso em valores, considerando menos 35%, ele está sobrando líquido no salário dele, nesse momento, R$ 679,25, ok? Vou colocar aqui. E é claro que se a gente olhar aqui, 679,25 para um idoso, realmente é muito baixo o valor que sobra para aquele aposentado. Concordamos com isso? Concordamos. O salário mínimo no Brasil ele é extremamente baixo. E aí o que nós estamos pedindo é para liberar mais 5% dessa margem consignada. Eu vou mostrar aqui o cenário de como ficaria esse aumento de 5% na margem consignada de cada aposentado pensionista. Então eu usaria mais um pedacinho do salário. O comprometimento total desse beneficiário, ele ficaria em 40%. Vou colocar aqui, 40%. Que a partir do momento, e se caso aquele beneficiário queira utilizar os 5%, vai sobrar líquido para ele R$ 627. É um valor líquido baixo? Com certeza. Se 679 era baixo, 627 também é um valor líquido baixo. E aí os nossos nobres senadores, eles vão falar assim, então por que nós aumentaríamos para 40%? E eu vou explicar isso para vocês. Aqui, quando ele tinha o seu salário integral, o salário já era tão baixo que em algum momento ele precisou utilizar a linha de crédito consignada dele. Então, se ele estava aqui e ele precisou de linha de crédito, com certeza nessa situação aqui, ele vai precisar de linha de crédito também. Então, vamos lá que não seja aprovado esse 5% e que o cliente não tenha direito mais a utilizar e passar para 40%, ficando nessa situação aqui, liberando uma linha de crédito para ele. O que vai acontecer? Vocês acham que esse aposentado não tem linha de crédito? Muito pelo contrário, ele tem linha de crédito e na necessidade ele vai utilizar essa linha de crédito. Mas qual que é a diferença? A diferença é uma diferença bem básica que eu vou colocar aqui para vocês aqui embaixo. Enquanto hoje um aposentado pensionista do INSS tem uma taxa máxima ao mês de 1,8, no crédito pessoal que esse cliente ele tem disponível, vocês têm ideia de quanto que ele vai pagar mensal? Se vocês não têm ideia, eu vou explicar para vocês. Existem alguns grandes bancos que ofertam essa linha de crédito para esse mesmo aposentado e pensionista. Vocês têm ideia quanto? A mais de 20% ao mês. Então eu vou colocar aqui, 20% ao mês. Se isso daqui já não é assustador e já não é o suficiente para vocês entenderem que o cliente vai pegar crédito e ele precisa ter uma linha de crédito barata, eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, ok? Se o cliente tiver essa margem consignável a 1,8 ao mês, a parcela dele ela vai ficar 52,25. Vou colocar aqui, ó, 52,25. Esse 52,25 na taxa de 1,8 vai liberar em torno aí para o cliente mais ou menos uns R$ 2.100, um pouco mais, ok? Mas vou colocar aqui 2.100 para ser bastante conservador, vou colocar 2.100 só para fins comparativos. E agora eu quero explicar para vocês nesse outro cenário aqui como que ficaria isso. Olha só. Hoje, esse aposentado aqui, que ele já utilizou os 30% dele, ele tem uma linha de crédito liberada com alguns bancos aí que são bem famosos no mercado, aonde ele vai poder utilizar, além do valor que ele já utilizou aqui para o crédito consignado, 30%, ele vai poder fazer uma parcela aí de mais ou menos 250, 260, 270 reais aproximadamente. Mas eu não vou usar um exemplo alto desse. Vou usar um exemplo bem conservador, que seria uma parcela de mais ou menos R$200. E esses R$200, em média, ele vai liberar aí 800 e alguma coisa. Mas vamos colocar aqui R$800. Então aqui o cliente teria uma parcela de 52,25, ficando 627 líquido no benefício dele, ok? E aqui o cliente teria R$200 de parcela. Quanto que ficaria líquido aqui? Vamos fazer a conta. 627 menos R$200, quanto ficaria? R$427 líquido. Então, se a gente está falando que 679 é pouco, imagina viver com R$427. Mas é isso que vocês estão colocando de possibilidade para o cliente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 627 menos 200, 427.
Sabe quanto isso ainda vai utilizar aqui no salário dele? Então a gente vai sair daqui para mais ou menos isso daqui. Então, quando a gente não entende isso, a gente tira o cliente desse comprometimento mensal e a gente está falando que vai comprometer tudo essa parte aqui. E o cliente ele vai ter que viver com esse pedacinho aqui, ou seja, ele vai ter que viver com R$ 427 por mês. Então voltamos àquelas duas frases que são extremamente populistas. A primeira delas, não podemos aumentar a margem consignável porque senão nós vamos endividar ainda mais os idosos. Será? Será que não está bem desenhado aqui o que endivida o cliente de verdade? Será que vocês não permitindo esse 5% como uma opção de crédito ao aposentado e pensionista nesse momento, vocês não estão salvando o idoso de um ataque de um cachorro e estão jogando ele dentro da jaula de um leão? Porque para mim, que já trabalho nesse mercado há bastante tempo, olhando para esse cenário, é justamente o que eu vejo que vocês estão fazendo com essa atitude, com esse pensamento populista. Segunda frase, não vamos atender aos anseios dos grandes banqueiros. Será mesmo? Quem vocês acham que vai emprestar esse dinheiro a 20% ao mês? Não são também os banqueiros? E pensando pelo lado dos banqueiros, não é muito melhor ganhar 20% do que 1,8%? É claro que é. Então esse argumento ele não tem conexão nenhuma com a realidade. E aí muitos podem argumentar que nós, como correspondente bancário, estamos pensando somente no nosso próprio umbigo porque nós temos comissão na venda desse crédito consignado. Mas eu te pergunto, quem é que vai vender esse crédito mais caro para o cliente? Não vai ser os mesmos correspondentes bancários? É claro que sim. Então o correspondente bancário ele não vai deixar de vender, ele só vai vender um outro tipo de crédito, que é o crédito pessoal, aquele crédito caro que endivida o cliente. E é exatamente por isso que nós estamos brigando tanto para que essa situação possa ser possível aos nossos clientes. Nós atendemos os clientes no balcão do nosso negócio. Então nós conhecemos a situação real de cada um dos nossos clientes e sabemos de como eles são extremamente humildes e como eles estão sendo altamente prejudicados com essa taxa de juros muito mais elevada. Então nós, correspondentes bancários, preferimos vender uma taxa alta ou uma taxa barata? Obviamente que todo correspondente bancário gosta de vender um crédito barato e por esse motivo que os correspondentes bancários estão engajados nessa campanha de conseguir colocar essa situação aqui, a realidade, na cabeça dos nossos senadores. Entendendo esse cenário que eu coloquei para vocês e realmente pesquisando para ver se isso tem lógica, que isso não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora, realmente fazendo o dever de casa e pesquisando, falando com esse público, falando com os aposentados e pensionistas, eu tenho certeza que vocês, senadores, não vão querer jogar os aposentados na jaula do leão. E o último ponto que eu acho também super importante, que quando se fala em aumento de margem, dá a impressão que a gente está obrigando alguém a utilizar essa margem. E não é isso, vai utilizar aquele beneficiário que realmente estiver precisando daquela linha de crédito. Então nada mais é do que mais uma opção de crédito ao cliente. A utilização dessa margem ou a não utilização dessa margem é uma escolha única e exclusiva do beneficiário. No final, é ele que vai decidir se ele vai utilizar aquela linha de crédito ou não, mediante a sua necessidade, pois eu tenho certeza que qualquer pessoa ela só busca uma linha de crédito se realmente ela estiver precisando. Afinal, ninguém quer pegar crédito para pagar juros. Só vai utilizar uma linha de crédito se realmente tiver a necessidade da utilização. E para finalizar, caros representantes do povo, vamos começar a olhar com mais carinho essa questão e principalmente começar a ouvir o outro lado também. Enfim, vamos analisar dados ou vamos continuar com esse discurso populista que é um discurso muito mais fácil? Milhares de pessoas precisam de vocês nesse momento. O que nós estamos pedindo é que esse tema ele seja tratado com mais cuidado, com mais carinho por vocês que são os nossos representantes.